Plantão urgente. Técnico Dorival Júnior é demitido. Presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, aconselha Felipe Luiz a recusar convite da seleção. Mais um negócio fechado. Depois de encaminhar extensão de contrato com o meia Gerson, Flamengo renova com o lateral direito Varela. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule, isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. E a espera acabou. Amanhã tem um retorno do Campeonato Brasileiro. Mengão estreia às 9 da noite, horário de Brasília, contra o Internacional. Vai ser o jogo das faixas. Antes do início do confronto, os times vão trocar aí as faixas pelas conquistas do Cariocão e do Gauchão, né? O Inter, que é o campeão gaúcho, e o Flamengo, que é o campeão carioca. E o brasileiro começa amanhã, já com o jogo cedo, na parte da tarde. O jogo do Mengão é o último, 9 da noite. Bom, o Flamengo encaminhou a renovação aí do meia Gerson, e já tinha renovado o contrato do volante Eric Pulgar, e agora mais um negócio fechado. O Flamengo está acertando a renovação do lateral direito Varela até o fim de 2027, com uma bela valorização salarial. O atual contrato do uruguaio se encerra em dezembro deste ano e o Flamengo correu para fechar aí essa extensão também com o uruguaio Varela. A saída iminente do Wesley na janela do meio do ano foi um dos motivos que fizeram a diretoria agilizasse aí essa renovação, e além disso o Varela começou muito bem a temporada, em alguns jogos fazendo uma função que não é dele, na lateral esquerda, improvisado, recebeu muitos elogios do técnico Felipe Luiz, e o Varela agora está colhendo os frutos. O Felipe gosta muito dele como jogador, como pessoa, e uma coisa que me chamou a atenção do Varela, numa dessas coletivas do Felipe Luiz, quando o Felipe não tinha nem o Alexandre, nem o Ayrton Lucas, e aí antes do Felipe conversar com o Varela chegou para ele e falou: professor, se precisar de mim na esquerda, eu tô aí. Se precisar de mim na zaga, no meio, na volância, no ataque, na ponta, eu tô aí. Pode contar comigo, eu vou trabalhar para isso. Então, isso é importante em um atleta de futebol. Não é aquele atleta acomodado que faz só a sua função dentro de campo, só ali aquela sua parte, né? Só ali na sua área. Então, o Varela está se mostrando aí um coringa ali do sistema defensivo. Importante, então, a gente ressaltar essa conversa, esse bastidor do Felipe Luiz. Tá aí então o Varela renovando com o Flamengo. O Flamengo deve perder o Wesley no meio do ano, depois do Super Mundial, né? O assédio é grande em relação a clubes da Europa. Então o Flamengo já se antecipando e renovando aí o contrato do Guilherme Varela, lateral direito uruguaio. E o diretor José Botto, ele vem tomando uma decisão em relação à renovação de contrato dos atletas, né? O Botto, ele adotou, desde que chegou ao clube, um processo específico nas negociações contratuais para a renovação de jogadores do Flamengo. O dirigente português, em um primeiro momento, escuta o lado do jogador, quais são seus planos e expectativas de valorização. Depois, as negociações continuam buscando um consenso entre as duas partes, clube e atleta. Esse processo foi utilizado com a já oficializada renovação do Eric Pulgar e vem sendo usado também com o Gerson e Varela, porque a gente ouviu e viu muito saindo na imprensa de que o Pulgar queria ir embora, não queria mais continuar no Brasil, estava passando por problemas pessoais. Então o Botto, ele faz isso. Ele primeiro ouve o atleta, vê os planos, né, do jogador, e aí depois ele continua uma negociação buscando aí um consenso entre as duas partes, o lado do clube e o lado do jogador,
acertando aí mais o Boto nessa relação aí, né, entre os atletas. E agora uma informação, gente. Dorival Júnior não é mais técnico da seleção brasileira. Após 1 ano e 16 jogos no cargo, o treinador foi demitido na tarde desta sexta-feira pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero e o preparador físico Celso Rezende também estão fora. Em nota oficial, a CBF agradeceu Dorival e afirmou que já trabalha na busca por um substituto. A nota da CBF foi essa. A Confederação Brasileira de Futebol informa que o técnico Dorival Júnior não comanda mais a seleção brasileira. A direção agradece ao profissional e deseja sucesso na continuidade da carreira. A partir de agora, a CBF vai trabalhar em busca do substituto. O diretor de seleções Rodrigo Caetano e o auxiliar Juan e o gerente de seleções Cícero Souza seguem na CBF. Agora eu vou dizer uma coisa. A escolha da CBF tem que ser a última antes da Copa do Mundo. Não dá mais para ficar brincando de errar, né? Já foi aí com o Diniz, agora com o Dorival Júnior. Tem que escolher um técnico que vá até a Copa do Mundo, independente dos resultados. É neste cenário que o nome de Filipe Luís virou uma das possibilidades. Ali uma terceira via, caso não dê certo com o Ancelotti ou o Jorge Jesus. E aí, eu estava acompanhando ontem a festa do Campeonato Carioca, os jogadores do Flamengo implorando para o Filipe Luís continuar no Mengão e não aceitar aí um possível convite, se vier, da seleção brasileira. E hoje, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, participou do MengoCast, que é um novo programa da Flamengo TV. E ele abordou vários assuntos, inclusive ele vê esse assunto do Filipe Luís na seleção brasileira com muita naturalidade, mas afirmou que aconselharia o treinador a não aceitar um eventual convite neste momento. Palavras de BAP, presidente do Flamengo. Eu vejo que isso é um fato que traz sentimentos multifacetados. Tenho orgulho, reconhecimento grande de que, com pouco tempo de profissão, num clube grande como o Flamengo, com o peso do desafio, ele ser praticamente unilateral nacional. Dele ser praticamente unanimidade nacional. Você vê jornalistas, torcedores nas redes sociais com um reconhecimento pelo Filipe, que não vem só da derrota para a Argentina, já vinha antes. Os torcedores querem ver o Brasil jogando mais como o Brasil, assim como nós, rubro-negros, queríamos ver o Flamengo jogando mais como o Flamengo. O sentimento coletivo é absolutamente natural, legítimo, e eu, como presidente do Flamengo, vejo isso de maneira natural. É uma decisão íntima, mas acredito que pelo estágio de carreira do Filipe, e falo como presidente do Flamengo e de quem foi presidente de empresas, ele não se deixe desviar dos objetivos da carreira. O presidente do Flamengo voltou a elogiar o trabalho do Filipe Luís e disse acreditar que ele será treinador da seleção brasileira no futuro, não agora. No entanto, reforçou os laços de Filipe com o Flamengo e não se mostrou preocupado com um eventual convite da CBF neste momento. O BAP finaliza dizendo: entendo que o Filipe tem um caminho à frente dele e não tenho a menor dúvida que vai ter um futuro brilhante e em algum momento será treinador da seleção brasileira. Na minha opinião, ele não devia, com a idade e estágio que está, assumir a seleção agora. Se ele fosse meu filho ou meu irmão mais novo, é o que eu diria para ele. São escolhas que se faz na vida. Pelo que eu conheço do Filipe, me surpreenderia se ele assumisse esse desafio agora. O Filipe é uma criatura de natureza intensa, se alimenta desse caos do futebol, de jogo, treino, tem um envolvimento com isso. É muito diferente estar num clube onde disputa vários títulos com 70, 80 partidas por ano e mudar para um cenário que vai jogar 6, 8 partidas por ano com intervalo de meses. O vício dele é forte e o vício dele é Flamengo. Ele está se realizando e está se divertindo também. Tá aí o BAP no MengoCast, podcast do Flamengo TV, da Flamengo TV, participando hoje com o João Guilherme, sendo verdadeiro aí, falando sobre essa situação do Filipe Luís, e é o mesmo pensamento, tá? É o mesmo pensamento que o meu. Acho que o Filipe, se chegar um convite da seleção brasileira, por mais importante que seja, claro, isso aí vai de cada um, né? É pessoal de cada um, uns aceitam, outros não, uns acham que é loucura, outros não, porque é a seleção, você representa o país, você não representa um clube. É claro que a gente
coloca o Flamengo como um país, né? O clube rubro-negro, mais importante até do que a seleção brasileira. Eu sei como é que acontece na cabeça do torcedor rubro-negro. Eu sou muito Flamengo e às vezes eu penso assim, se estiver jogando a seleção brasileira contra, sei lá, a Argentina, e estiver jogando o Flamengo na Libertadores, eu vou estar vendo o jogo do Flamengo. Então, quer dizer, isso é muito pessoal, né, de cada um. Então o BAP foi muito verdadeiro aí nessa fala dele sobre o Filipe Luís e caso chegue um convite da seleção brasileira, eu também acho que ele não aceita. E você, torcedor, o que é o melhor para a seleção brasileira agora, hein? Jorge Jesus, Ancelotti ou outro nome? Deixa aí nos comentários porque a sua opinião é muito importante. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!